bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus. Estamos aqui em mais uma manhã no nosso devocional Posicionada, porque mulheres posicionadas em Deus fazem a diferença. Fazem a diferença na nossa geração, na geração dos nossos filhos. Eu quero que você compreenda que não é à toa que nós estamos aqui todas as manhãs. Existe um propósito de Deus. Deus quer falar conosco. Ele já falou comigo e foi algo extremamente pontual. E eu quero trazer aqui para vocês. Muitas vezes nós murmuramos diante de Deus. E às vezes nem percebemos que estamos murmurando. Nem percebemos que estamos reclamando. Deus já fez tantas coisas, tantos milagres e nós ainda duvidamos que Ele vai fazer mais. Sim, foi isso que Deus me falou nessa manhã, porque ontem eu duvidei. Ontem eu tive um momento em que eu tive uma conversa com Deus e eu duvidei. E aí Ele me levou ao livro de Êxodo e eu quero rapidamente ler com vocês Êxodo capítulo 16, onde diz o seguinte. Deixa eu só encontrar o versículo aqui. Aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Diz o seguinte: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxestes para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. O que o povo de Israel está falando aqui contra Moisés, né? Aqui a gente está naquela fase onde o povo é retirado do Egito, né? E eles estão caminhando e o destino final deles é Canaã, é a terra prometida. Eles já viram inúmeros milagres, eles viram tudo aquilo que Deus fez contra o Egito, né? Para que o faraó libertasse o povo. E eles sendo protegidos o tempo todo, a mão de Deus estando sobre eles. Então as pragas atingiam o povo egípcio, mas não atingiam o povo de Israel. E aí então eles conseguiram se libertar daquela escravidão e eles saíram em caminhada, né? Imagina só, eram mais de 600 mil pessoas, era muita gente, era um povo muito grande, né? E eles saíram em caminhada. E aí Deus fez eles darem uma volta, né? E chegar até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram em frente ao mar, não tinha para onde eles ir, não tinha onde escapar. E o povo egípcio foi atrás deles, né? Então Deus abriu o mar, fez o povo passar. E quando todo o povo havia passado, Ele foi lá e fez o mar se revoltar de novo e matar todo aquele povo egípcio que estava indo atrás do povo de Israel. Eles viram tudo isso acontecer. Mas ainda assim, eles murmuraram e disseram: Quem dera se nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Porque quando a gente estava lá, o que eles estão dizendo aqui é que quando a gente estava lá, a gente tinha comida, a gente tinha bebida, a gente tinha fartura. A gente era escravo, mas a gente estava, nesse momento aqui da história, o povo estava com fome. Porque ele estava caminhando pelo deserto, e no deserto não tem água, no deserto não tem comida. E como eles saíram muito apressados de lá, muitas coisas na questão de alimentação, a Bíblia nos conta que ficou para trás. Eles tiveram que carregar as suas coisas, carregar o seu gado, né, os seus pertences de forma muito rápida. E eles não tinham comida nesse momento aqui. E eles não tinham de onde tirar, porque era deserto. E o deserto, o que é o deserto? Eu nunca fui num deserto, mas a gente vê filmes, a gente vê vídeos, né? O deserto é o quê? É areia, é um nada de um lado e de outro. Muito calor, né? Pois é. São esses momentos de aflição, esses momentos em que a gente não vê saída, em que a fome começa a bater na nossa porta, em que nós, sem querer, muitas vezes a gente não quer, a gente faz sem perceber que está fazendo, a gente murmura contra Deus. E aí a gente se esquece de todos aqueles milagres que Deus fez no nosso passado. Eu fiz isso ontem.
E eu creio que talvez você tenha feito também em algum momento nos últimos dias que passaram, porque nós somos humanas. Mas a graça de Deus vem sobre nós. A misericórdia dele nos alcançou mais uma manhã e nós estamos aqui, vivas, respirando. E esse é o momento de nós nos reconciliarmos com o Senhor, pedirmos perdão pelos momentos em que nós murmuramos e conseguir retroceder. Sabe, eu falo muito sobre olhar para o passado, visitar o passado, né? A gente visita o passado para olhar aquilo que a gente errou e não cometer o mesmo erro. Mas a gente também vai visitar o passado para ver o quanto Deus foi bom com a gente, o quanto Ele cuidou de nós, o quanto Ele permitiu que as coisas acontecessem para que houvesse crescimento. Sabe, nós precisamos nos preparar e preparar a geração que vem depois de nós. Preparar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, sabe? Preparar a próxima geração. Porque Jesus vai voltar, em algum momento Ele vai voltar. A Bíblia não nos diz quando, mas Ele vai voltar. E se nossos filhos não estiverem preparados? Como que vai ser? Sabe? Então a gente precisa preparar a próxima geração. Não só para a volta de Jesus, mas para a vida deles. Para que eles não murmurem contra Deus, para que eles possam ver que Jesus faz milagres, que Deus faz milagres na nossa vida e Ele vai continuar fazendo. A gente não pode duvidar. Pensa nesse momento aqui do povo. O povo era tão grande, o calor naquela terra é muito grande também, né? Muito quente, uma terra muito quente, que Deus dava uma coluna que cobria eles durante o dia, então essa coluna ia à frente deles, ia gerando sombra para que eles não tivessem aquele sol intenso. E também à noite essa coluna virava fogo para iluminar o caminho deles, para que eles pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite e chegar o mais rápido possível à Terra Prometida. Mas o que eu quero falar aqui para vocês não é só sobre essa murmuração, mas eles murmuraram o tempo todo. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ouvi falar sobre essa peregrinação do povo de Israel, essa saída do Egito, né, e chegada à Terra Prometida, que era um caminho que eles deveriam ter feito em 40 dias, eles levaram 40 anos. E eu lembro que eu disse para Deus, Deus, por que eles levaram tanto tempo, né? 100, 1000 vezes mais, sei lá, o cálculo, né, de 40 dias para 40 anos. É muito tempo. E aí eu fui ler o livro de Êxodo. E aí eu vi o quanto o povo murmurou. Deus, aqui, nesse capítulo 16 e 17 aqui, se nós continuarmos lendo, a gente vai ver que o povo reclamou de fome, né? Murmurou de fome. Então a gente devia ter ficado lá na escravidão, né? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, poxa, eu deveria ter ficado lá atrás. Deveria ter continuado escrava naquela situação. Porque olha aqui o que eu estou passando. Deus me tirou da escravidão, mas eu não estou tendo paz. Eu não estou tendo conforto. Eu não estou tendo abundância. Só que esses são os processos para que a gente chegue na terra prometida e esteja maduro o suficiente para tomar a posse daquela terra. E foi isso que aconteceu com o povo. Quer dizer, o oposto disso, né? Porque eles não amadureceram. Eles passaram todo aquele caminho no deserto murmurando contra Deus. Tudo para eles era motivo de reclamação. Ao invés de orar e pedir, Senhor, clamar a Deus. Senhor, nós estamos com falta de água, envia água. Senhor, nós estamos com falta de comida, envia comida. Não, eles murmuravam. E jogavam essa responsabilidade a terceiros. Jogavam essa responsabilidade para Moisés e para Arão, porque estavam liderando o povo. E quantas vezes nós terceirizamos a nossa responsabilidade diante de Deus. Falei sobre isso, eu acho que foi no devocional semana passada, né? Que nós, ao invés de orarmos, a gente pede para as outras pessoas orar por nós. A gente não consegue se colocar de joelhos por 5 minutos. Em 24 horas de um dia, 5 minutos, a gente não consegue se colocar de joelhos e fazer uma oração. Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente vai, libera uma murmuração e pede para outra pessoa orar por nós. E foi o que o povo fez todo o caminho do deserto. E aí quando eles chegaram lá na terra prometida, que foram enviados os espias, né, 12 espias, um de cada tribo, eles foram lá e olharam a terra e viram que realmente a terra emanava leite e mel, as frutas eram em abundância, toda aquela terra gerava um fruto abundante. Mas o povo não estava maduro para tomar posse daquela terra.
E o não estar maduro para tomar posse daquela terra fez eles irem de 40 dias para 40 anos andando em círculos no deserto. E aí quando aqueles pais morreram, a geração que ficou, a geração dos filhos foi que tomou posse da terra prometida. Porque quando Deus nos promete algo, Ele vai cumprir. Se Ele não cumprir através de você, pela sua imaturidade, Ele vai cumprir nos seus filhos. E se Ele não cumprir nos filhos de vocês por causa da imaturidade, Ele vai cumprir nos filhos dos filhos, até que alguém da nossa geração esteja maduro para receber. Só que nessa manhã eu quero te encorajar a visitar o seu passado e ver a abundância de milagres que Deus fez na sua vida. E crer que Ele vai fazer mais e infinitamente mais e mais e mais. E te encorajar a se ajoelhar, pedir perdão para Deus e não murmurar mais. Sabe, leve essa palavra para o seu coração, para toda a sua vida. Porque haverão sim momentos extremamente difíceis, extremamente desafiadores. E que o nosso humano vai querer murmurar. Vai querer dizer para Deus, Deus, por que eu não fiquei aonde eu estava? Por que eu escolhi estar aqui? Foi isso que eu fiz ontem. Senhor, por que eu não fui teimosa? Por que eu não me posicionei dessa forma ou de outra? Só que detalhe, quando eu tomei a decisão de fazer o que eu decidi fazer e sair daquele lugar que eu estava, eu não tomei essa decisão sozinha, não foi o meu humano. Eu tomei essa decisão abaixo de oração. Assim como o povo que está aqui contando. Eles estavam andando por aquele caminho abaixo de oração. Do clamor de Moisés diante de Deus. E na direção, tomando a direção que Deus dava a Moisés que estava liderando o povo. Então não foi nada feito da cabeça de Moisés. E o que eu estou vivendo também não foi feito da minha cabeça. Eu orei e pedi uma direção para Deus. E Deus deu essa direção e eu tomei essa direção. Só que aí ontem eu me vi murmurando. Então eu precisei pedir perdão para Deus, me redimir, para que Ele me desse coragem de continuar. Sabe aquela vitamina C? Coragem, constância, calma, conhecimento de Deus. E Deus falou comigo através da palavra. Dessa palavra que eu estou lendo para vocês agora. Quando eu li que o povo estava murmurando, pedindo comida, querendo voltar. Foi o que eu disse para Deus ontem. Disse, Deus, por que eu saí desse lugar? Daquele lugar? Por que eu decidi estar aqui? Eu fiz exatamente a mesma coisa que o povo fez. Então que nessa manhã você seja encorajada a continuar aonde Deus te colocou. A liberar essa murmuração. Pedir perdão para Deus. E se posicionar. Haverão momentos difíceis, sim, haverão momentos difíceis, haverão momentos desafiadores, sim, haverão momentos desafiadores e tristes, sim, também tristes. Haverão esses momentos, porque são eles que nos amadurecem, que nos preparam para que a gente chegue até Canaã, para a nossa terra prometida, para aquela palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Então que a gente se posicione nesse lugar de amadurecimento, de crescimento. Que nós tomemos todos os dias a nossa dose diária de vitamina C. Tenhamos calma, paciência. Que sejamos perseverantes, contínuas. Sabe a constância? Ela é difícil, gente. Mas ela é extremamente necessária para que a gente consiga seguir falando, ouvindo e fazendo aquilo que Deus está nos orientando para fazer. Então, que essa palavra atinja o seu coração nessa manhã. Compartilhe ela com pelo menos uma amiga, para que o Senhor fale ao coração daquelas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com coragem, constância, calma e conhecimento dEle, da palavra dEle. Que Ele abençoe a nossa semana, que seja uma semana cheia da presença dEle e que aquela paz que excede todo entendimento venha sobre o nosso coração nessa manhã e nos traga aquilo que nós precisamos para continuar. Em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia.
a sua vida e o seu coração, que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Beijo. Nos vemos amanhã.